Pessoal, como vai? Tudo bem? Eu estava aqui refletindo sobre uma teoria que eu carrego comigo há muito tempo, sobre quem somos, não é? Eu não consigo parar de pensar em algumas coisas, eu vejo teoria disso, teoria daquilo, né? Bem aquela situação de que os homens foram criados pelos Anunnakis, depois vem o livro de Urântia que mostra uma outra formatação, uma formatação mais realista dentro do meu conceito, mas se você pegar a Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala dos Anunnakis. E você pode questionar o tempo todo, né? Quem nós somos, de onde nós viemos, onde nós vamos parar, não é? Então, fica aí, a nossa mente em profunda ebulição, com poucas respostas razoáveis, não é? Poucas convincentes, mas cada um tem sua opinião baseada no seu sistema de crenças. E eu tenho para mim uma coisa que há muito tempo me sacode, sabe? É uma teoria que eu acredito que nós somos robôs biológicos. Na verdade, nós somos máquinas, não é? Nós temos toda uma mecânica diferenciada, onde as peças são especiais, tem toda uma programação na nossa mente, no consciente, subconsciente, em todos os sentidos de realidade que nós temos. E isso me leva a crer que eu posso estar, vamos lá, dentro de algo um pouco mais real do que muitas teorias que se apresentam no mundo. A gente tem que avaliar alguns conceitos, né, como a nossa incessante busca por quem é Deus, né? Só que você pega o conceito bíblico, né, que diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas se você passar esse mesmo contexto para uma formiga, não é porque Deus não faz acepção de seres nenhum, se todos somos fruto da sua criação, então a regra vale para todos. Eu acredito que todos os animais que passaram por Jesus acabaram reconhecendo ele como Deus, não é? E se você perguntar para um pássaro, para uma formiga, é imagem e semelhança sua, né? Você é imagem e semelhança de Deus. Então Deus é um pássaro, Deus é uma formiga. Isso vem sugerir, na minha opinião, né, que Deus ele está tão impregnado em nós, né, em toda a sua consciência, em sua plenitude, que cada um vê Deus como acha conveniente, vai, digamos assim. Eu lembro de um filme que falava dos traficantes do Rio de Janeiro, e antes deles saírem para guerrear, do Morro do Alemão, né, contra o outro traficante do outro morro, eles se reuniam, faziam lá uma oração juntos, chamavam Nossa Senhora, chamavam Jesus Cristo e iam para a guerra. Então, caramba, como você lidar com isso? E aí Deus favorece quem nesse caso, né? Então, fica algumas coisas martelando aqui na minha cabeça, né? Enfim. E entra naquela conclusão, né? De onde somos, quem somos, de onde viemos, é, quem nos criou, não é? Tem essas questões. E eu começo a avaliar a robótica hoje em dia, esse desenvolvimento, eles estão indo num grau de perfeição fantástico. E a minha teoria sugere que, por nós termos sido criados por alguém muito mais perfeito que nós somos muito mais perfeitos que essa IA que está se aproximando. Não é que esse novo modelo corporal está sendo implantado aqui na Terra. Então eu começo a crer que, na verdade, nós estamos entrando no outro sentido de realidade. Eu já tenho uma visão sobre isso, né, sobre essa questão. As pessoas estão muito amedrontadas porque os robôs vão tomar nossos empregos. Na verdade, eu não vejo por esse lado. Né? Aí vamos lá. Aí eu vou lá na Bíblia e lembro de uma parte que diz assim que não cai uma folha sequer, né, sem que Deus não permita. Então, por que eu tenho que ter medo disso? Ah, mas vem aí o Apocalipse, né? Na verdade, se acredita que nós estamos no Apocalipse, mas 70 anos após a morte de Jesus teve um Apocalipse, tiveram vários ao mesmo tempo.
em tempos diferentes da humanidade, não é? Jesus fez a citação, né? Quando ele foi rejeitado em Jerusalém, ele falou: olha, pobre de ti, Jerusalém. E fez as citações que até hoje estão usando lá em Israel, não é? Ah, pobre de ti, Jerusalém. Mas já aconteceu, né? Segundo alguns tradutores, eles não têm uma tradução literal, né? Uma coisa mais fidedigna que você possa fazer uso disso. E eu acredito assim, eu não tenho que ter medo se o mundo vai acabar, eu não tenho medo, ter medo se eu vou morrer, não é? Porque se eu sou eterno, por que eu tenho que ter medo da morte? O meu corpo vai perecer, mas isso já é natural, ele já vai perecer. Agora, por que condições, por que causas, né? De que forma o meu corpo vai ser jogado fora, como diz a história? Que na verdade é jogado dentro, que eu sou filho da terra. Deus usou, né? Segundo a Bíblia, ele usou o pó da terra para me criar. Então, por que eu tenho que ter medo de abandonar um corpo, não é, para viver uma outra história em outro planeta, onde quer que Deus me mande? Porque é Ele que comanda isso, né? Já dizem que a ideia da reencarnação nada mais é que um aprisionamento da Matrix. E aí? Eu sou reencarnacionista, eu acredito no processo da reencarnação, mas eu não concordo com ele. Eu acho ele simplesmente absurdo. Ah, nós temos liberdade nenhuma, não temos liberdade, não temos. Se você, quando você descobre a astrologia, você percebe ali que você não tem liberdade. Tem toda uma programação, né? O mapa astrológico, ele na verdade é o manual de instruções do que você vai passar na vida, tá? E aí vem as conjunções planetárias que trazem, cada um traz sua energia, não é? Aí vem as eras, como era de peixes, era de aquário, que também mostra de uma forma coletiva as transformações que nós vamos passar. E aí vem a ideia do grande reset, tá? Ah, o grande reset vem aí e vão nos destruir. Bom, gente, olha, eu digo para vocês uma coisa. Vamos comparar um notebook. Quando o computador dá um pau lá, que fica travando, que as coisas não funcionam, o que você faz? Você vai lá no botão, dá o tal do boot, né? Passa um monte de nervoso, fica esperando o danado abrir. Se for velhinho, como o meu é que ele não abre mesmo. Eu tenho um notebook que já tem, acho que 9 anos de uso. E tá lá, lento, que parece eu. Mas enfim, é essa concepção. Aí quando volta, não é? Aquele negócio volta tudo embaralhado. Aí eu tenho que reiniciar novamente se eu quiser fazer alguma coisa direito, né? Esperar mais umas 20 horas para ele funcionar direitinho. E então eu vou fazer ali uma correção, né? Aí você entra no Google, ele fala para você restaurar a página e por aí fora. Então nós vamos nos restaurando. Então a cada reset desse, como o diluviano, não é? E outras civilizações foram resetadas, Atlântida, né? E outras, e outras, e outras. Então sempre sobra alguma coisa para que seja feito um novo processo de restauração do sistema. Eu confesso para vocês que eu já vi daqui da cabana, eu já vi algumas marcações no céu de madrugada que eu fiquei impressionado. E uma delas eu vi por 3 vezes, em períodos, meses de diferença. Eu vi essas mesmas marcações no céu. Porque talvez minha glândula pineal já tenha um grau de desenvolvimento que eu consiga enxergar alguma coisa. Então o meu sentido de realidade é diferente de muita gente. O meu critério, na minha filosofia de vida é outra. Hoje, né, eu estou num processo mais aquariano, né, onde o ser, ele em si ele se torna mais independente, mas coletivamente ele tem que ser mais humano, mais associado à coletividade. Não é essa coisa que nós estamos aqui, esse evento do materialismo desproporcional, ele não vai acabar. Quer dizer, o materialismo não pode acabar, né? Porque ele é uma base que define a condição de vida da gente. Você sem trabalho, você não vai a lugar nenhum, meu amigo, minha amiga. Mas eu acredito que essas máquinas da nova era, né? Essas máquinas que estão inventando, o chip que estão colocando nos cérebros para que as pessoas possam andar, o paralítico andar, tudo, isso tudo é profecia bíblica. Só que é interpretado de uma maneira onde nós temos um medo imenso disso.
Eu vejo gente torcendo para que definitivamente a gente esteja no Apocalipse, que é para ele não ser penalizado pelos erros que ele cometeu. E na cabeça ilusória dele, doente, ele está salvo. Eu já abandonei a igreja evangélica na época de jovem, porque teve um. Como é que fala? Que as pessoas ficam a madrugada inteira lá? Bom, enfim, para fazer uma oração, para a gente se manter naquele prédio lá, né? Então, ficamos lá uma semana inteira orando, era uma delícia. Mas no último dia, o pastor caiu na besteira de fazer algumas perguntas, quem tinha sido intuído pelo Espírito Santo, né, sobre a questão da transformação, que eles estavam buscando resposta. Aí algumas pessoas se manifestaram, né, alguns obreiros, tudo, e ele caiu na besteira de perguntar assim, caiu na besteira para mim, não é? Que tem um sentido de realidade, de julgamento bem meu. E quem estava salvo? Todo mundo levantou a mão, menos eu. E por que eu não levantei? Gente, vamos pensar. Quem nesse mundo vive sem pecado? Quem nesse mundo vive sem blasfemar, sem falar mal do outro, sem julgar? Muita gente que está assistindo esse vídeo aqui está me julgando. E eu entendo, porque é muito difícil você ver alguém com pensamento contrário, onde você morre de medo de questionar Deus. Mas eu não duvido de Deus. Deus, ele é presente, é tão presente em minha vida, que acontece milagres diariamente em minha vida. Eu sou prova viva de que Deus existe. Eu jamais duvidaria disso. Mas eu tenho o direito de questionar o porquê que a minha vida anda de uma forma que eu não concordo. Eu tenho um cérebro que era para ser danificado, porque eu sou portador da síndrome de Tourette, que é uma deficiência no cérebro por um organismo micro chamado pálido lateral. Depois você pesquisa aí sobre síndrome de Tourette, que é o tique nervoso no grau avançado, mas isso não é frescura, isso tem um propósito, tem um fundamento. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: muitas revelações já vieram à Terra, muita gente iluminada veio à Terra. Eu já citei, por exemplo, Krishna, Buda, Swami Satya Sai Baba, aí bota no meu cardápio de amor o meu Supremo Jesus Cristo. Que eu também não acredito que é esse Jesus que a Bíblia prega, não. O meu Jesus, ele é muito mais amoroso e gentil. Sabe? As pessoas não entenderam a mensagem de Jesus até hoje. Como alguém que não consegue compreender um teor simples e magnânimo como o Cristo Jesus pode achar que está salvo? Aí eu me meto num convento porque eu vou me preservar para evoluir, né? Porque eu vou me santificar. Eu digo para você que não adianta você se esconder embaixo de uma caverna, porque você não há evolução naquele que se esconde numa caverna. Eu digo para você que se você se santificar aqui, né, na cova dos leões, vendo a promiscuidade, vendo a sensualidade imperar, você senta numa mesa de família no Natal, Ano Novo, dá vergonha. Uma molecada nojenta, boca suja, que não respeita pai e mãe, não respeita avô e avó. Eu, sinceramente, depois de um tempo, eu não quis mais me reunir com muita gente, porque eu não consigo, né? Eu não me realizo estando em um ambiente onde as pessoas não se respeitam. O alimento que vem para minha boca, ele vai nutrir o que mais sagrado Deus me deu, que é um corpo para transportar a minha alma até o final dessa existência. Depois disso, eu sei lá que porcaria que eu vou fazer. Se eu tiver que dormir e aguardar as ordens do Pai para o tal julgamento bíblico, como se fala, graças a Deus, porque eu estou cumprindo com a minha missão de humano. Eu estou vivendo. Deus vive em mim através de um Espírito Sagrado que nós podemos chamar de Espírito Santo, porque foi assim que a graça
foi revelada para nós, ou um controlador de pensamentos, nada mais é que a divindade que vive em nós para nos mostrar através do nosso corpo o que é bom e o que é ótimo, e o que é perfeito e o que é imperfeito. Então, minha gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se nós somos robôs biológicos diferenciados, é porque alguém que nos criou é extremamente supremo a nós. E essas máquinas que estão vindo aqui, elas, em suma, elas vão nos libertar não da escravidão do trabalho, mas do excesso do trabalho. Porque trabalhar não é ser escravo. Não, na minha modesta opinião. Já houve escravidão. Os drones estão tirando os agricultores, né, dos trabalhos árduos. Ah, mas essas pessoas vão ficar desempregadas. Não se iluda com isso. Não, não vai não. As pessoas elas vão se alternar com as máquinas, não é? Eu digo que a agricultura vai ser o maior beneficiado disso. Nós vamos trabalhar menos para termos a oportunidade de conhecermos o que é Deus. Nós teremos condições de fazer pequenas viagens, grandes viagens. É tudo isso que eu consigo vislumbrar. Para que eu possa ir num país onde eu sempre tive um interesse de alma de conhecer, para ver o que aquele irmão e aquela irmã vive. Por que ele é bondoso ou por que ele é revoltado? E uma vez que eu me identifico com aquela civilização, eu posso viver uma era da minha vida, numa pequena era da minha vida naquele local, aprendendo aquela cultura, devotando o meu trabalho ao bem social daquele lugar. E eu falo bem social, não estou falando de miséria não, porque eu também não concordo com a pobreza. A pobreza não é castigo de Deus. Usam isso para nos manipular. Porque aqueles que falam que você tem que ser pobre, vivem na riqueza. Vocês sabem essa coisa do reset? Que estão falando tanto, vai acabar com o mundo? Isso, será que não é propósito de Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? E tem algum grupo monopolizador que consegue, por não ter medo de estudar e conhecer, conhece uma informação, se junta em grupo, combina-se não publicar isso para a sociedade civil comum, para que eles se mantenham no poder. Então, todo o mal que aparentemente é para nós e que nos traz evolução, pode também ser obra de Deus, mas não como mal, mas como experiência para você evoluir. O músculo do seu corpo ele vai crescer e vai tornar o seu corpo bonito se você fizer ele sofrer na academia. Se ele se inflamar, aí ele vai se revoltar e vai evoluir. Para quem não sabe, a pérola, ela vem do sofrimento da ostra. Que ela, quando abre, né, o seu corpinho lá no fundo do mar, e entra um grão de areia que machuca aquela película que ela tem, ela simplesmente vai lançando uma resina envolvendo e torna-se aquela bola maravilhosa que nós transformamos em joia. É assim que nós somos para Deus pequenas grandes joias. Então, para de dar poder para quem não tem poder. É uma fábula. É mentira. Eles não têm poder. Para de assistir porcaria de televisão com notícia ruim. Eu, às vezes, aqui, eu tô vendo YouTube, Instagram, eu fico olhando coisa ruim, coisa de política, né? Notícias ruins. Quando eu me dou conta, eu falo, não, 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 psh, sai pra lá. E tiro de mim aquela sensação negativa que tanto faz o meu corpo sofrer. Então, minha gente, o que eu quero dizer para vocês, não importa quantas vezes o mundo tenha que acabar para nós chegarmos na perfeição. Viva a experiência da vida que Deus, aquele, o verdadeiro, o perfeito, o maravilhoso Deus, nos colocou para viver nessa existência. Não tema, não tema, porque você é forte, você é sagrado, você é saudável, você é abençoado. Trabalhe com pensamento de prosperidade.
Que a grandeza de Deus habita em você. Um beijo no seu coração. Tudo de bom.